E aí, tranquilo? Por incrível que pareça, existem pessoas que ganham dinheiro como mestres de RPG. E olha que na maioria das vezes eles recebem por sessão e por jogador. Deixa a Receita Federal bater nessa porra aí. Tá valendo mais fazer mesa pra aleatório do que fazer vídeo pra internet. Ó, é o seguinte, galera, lá no Discord, lá no domingo vai estar abrindo uma mesa lá que eu vou mestrar paga. Quanto é? 5 pratas. Eu só tenho 7. Toma. Patrick Estrela, você é um comprador esperto, hein? Então deixa a gente mendigar em paz e se inscreve pra não perder os próximos vídeos. É sério, a gente tá precisando de ajuda a gente. Depois de ficar muito tempo jogando RPG apenas como mestre, é normal você querer dar uma pausa, pelo menos da função de mestre. Menos o Felipe que adora ficar jogando de mestre lá, né? Porque é a única hora que ele se sente valorizado numa mesa de RPG. Valorizar, todo mundo me xingando, falando que eu roubo. Que a regra não faz sentido. E essa história não foi diferente com o protagonista dessa história, que chamaremos de Thomas. O problema é que, aparentemente, ele não tinha muitos amigos, ou pelo menos não confiava neles para mestrar. E assim, ele acabou indo para o mundo de mesas pagas, mas o lado bom é que a primeira sessão era de graça, e também era online. Significava que ele não precisava sair de casa. O divórcio leva as crianças para os piores lugares possíveis. Chegando ao nosso protagonista, o grupo dele era formado por 2 pessoas aleatórias e a esposa do mestre. E eu me pergunto se ela também pagava pra poder jogar, né? Ou vai ver que ele tinha falta de gente, por isso que ela jogava só pro mestre vagabundear e não precisar equilibrar os desafios da mesa, né? Dependendo do número de participantes. Trabalho difícil, mesa paga, hein? Parece que ele virou um vagabundo. Então o mestre começou a falar sobre como seria a mesa, quais regras da casa ele usaria e como seria o cenário, já que ele usaria um mundo próprio. Thomas, após ouvir mais detalhes sobre a mesa, decidiu criar um Tiefling bardo, mesmo após ouvir que Tieflings eram criaturas caçadas e odiadas por terem saído do inferno. Nem vai dar ruim, confia. A aventura começou com todos naufragados em uma ilha após enfrentarem uma tempestade mágica. Uma aventura bem comum até aí, ainda mais pra uma aventura paga, né? Olá, eu gosto de dinheiro. Mesmo assim, tudo tava indo bem, com o grupo se unindo para sobreviver e ninguém desconfiava que Thomas era um Tiefling. Eu achava que ele era um trem, tá ligado? Todos, menos a esposa do mestre, que cismou que sabia da origem demoníaca de Thomas. Por quê? Porque sim, é a esposa do mestre. Vai falar o que pra ela? Yes. Mesmo ela falhando miseravelmente em 3 testes de intuição. E tu nota que a esposa do mestre que fez 3 vezes. No máximo faria 2. E ainda por cima, o Tiefling tinha várias magias e cantrips para auxiliar a se disfarçar. E sempre andava coberto e alegava que isso era por causa da sua religião. Então era difícil descobrir que era um Tiefling. Chegando ao ponto da Artífice, que era a personagem da esposa do mestre, partir pra cima do Tiefling, e precisando que o resto do grupo separasse a briga. E depois de um tempo sobrevivendo nessa ilha, e no caso do Thomas, sobrevivendo a esposa do mestre também, o grupo encontrou uma civilização perdida. Onde eles tiveram que derrotar 2 guardiões mortos-vivos, e após derrotá-los, eles encontraram um item mágico que era um anel capaz de guardar as memórias do usuário. Então a Artífice exigiu que esse item ficasse com ela. E o grupo meio que deu de ombros, afinal não era item de dano, então meio que foda-se. Depois disso, ela usou um anel para passar de alguns puzzles da cidade. Será que era por isso que ela queria tanto o anel? Queria tanto o anel, foda. Mano, você ainda não entendeu. Ela só não queria que outra pessoa ficasse colocando o dedo no anel do marido dela. Não acredito, como isso é possível? Mas depois de passar pelos desafios, o grupo encontrou um monstro que utilizava um orbe para controlar o clima da região. O grupo também descobriu que foi ele que criou a tempestade mágica que deixou os personagens presos na ilha. Essa batalha já foi bem mais difícil, mas o grupo acabou vencendo. E Thomas acabou ficando com o orbe, já que ele tinha identificado seus efeitos. Mas a Artífice ficou possessa, dizendo que o item mágico deveria ficar com ela. Mas o grupo acabou concordando que ela já tinha ficado com o item mágico anterior, e que não era pra ficar querendo todos os itens. E novamente o grupo cagou pro item mágico, mas afinal de contas não era item de dano. É até melhor que os caras queiram esses itens inúteis, que aí quando vier uma arma mais 3 é minha. É o pensamento dos outros, tá? Pode ficar com a rosquinha do seu marido e as bolas dele, caguei. Mas na hora que vier a espada... É uma bela katana. Então Thomas usou o item para parar as tempestades em volta da ilha. O problema é que ele teve que fazer isso com a Artífice falando no seu ouvido toda hora que itens mágicos não deviam ficar na mão de seres da espécie como o nosso Tiefling bardo. Mas nada contra ele, porque ela tem até amigos que são vindo do inferno. Pelo menos dessa vez ela não partiu pra agressão. Mas Thomas decidiu enviar uma mensagem para a esposa do mestre perguntando se estava tudo bem e era só coisa do personagem. Mas ela só leu.
Voltando para o jogo, os personagens conseguiram chamar a atenção de um barco que passava, assim sendo resgatados. Porém, durante a viagem, as brigas continuaram, com direito a até a Artífice tentando lançar uma magia contra o bardo. Então o Tiflin, de saco cheio, resolveu trocar de item mágico com a Artífice. E olha que o Orb valia muito mais nesse caso, mas eles iriam destrocar depois de um dia. Depois de um tempo, Thomas devolveu o anel mágico, porém a Artífice não quis devolver o orbe, mas Thomas deu de ombros, já que pretendia largar o grupo depois que a viagem acabasse. Quando ela colocou o anel novamente, ela pôde ver uma memória de Thomas, onde ela finalmente entendeu porque o povo do barco estava tratando ela estranhamente. Nessa memória, ela viu Thomas usando magia de ilusão para se transformar como ela, e depois disso ele saiu dando em cima de todo mundo no barco. Mas ele não chegou nos finalmente com ninguém, né? Pelo menos é o que ele disse. Uma pergunta cretina! Então, para retribuir essa pegadinha, ela decide pegar um pouco de ácido, com a intenção de jogar nos olhos e na boca de Thomas. Trollagem leve e saudável. Mas o grupo acorda, já que a Artífice foi tão silenciosa quando o acidente de trem. Coitado do Thomas, se acidentou. E o povo começa a achar que ela queria matar o Thomas. Afinal de contas, se você quer dar ácido pra alguém, normal você não é. Depois de tudo isso, o barco finalmente chegou em terra firme, onde Thomas disse que iria se separar do grupo, mas o grupo ficou implorando para ele ficar, menos a Artífice, que disse que se ele ficasse, ela iria embora. Mas o grupo não demorou muito para falar que ela poderia ir embora e que eles preferiam Thomas. Mas mesmo assim, Thomas ouvindo essas coisas, ele ainda foi embora e a mesa acabou assim. E o pior de tudo é que o Thomas, na vida real, recebeu uma mensagem do mestre dizendo que gostou de jogar com ele, mas que ele não poderia continuar na mesa, porque senão o mestre iria dormir no sofá. Eu tô preocupada, acho que o seu fedor horroroso vai ficar na minha casa sagrada. Vai embora, vai logo e não volta! Mas eu quero aí, é espada.